nem é isso, né? Um SUS curativo, mas também preventivo. Ok. Posso comentar Fica à vontade para comentar. só 2 pontos. Primeiro, eu queria concordar com o que ele colocou em relação ao SUS, as garantias da Constituição de 1988, e realmente é o maior programa de saúde pública do mundo, né? E com alguns aspectos, inclusive, exemplares, como a questão do tratamento dos pacientes com AIDS. Isso aí é uma coisa que realmente não tem paralelo e sempre funcionou muito bem, diga-se de passagem. Tirando essas coisas pontuais, como a assistência aos pacientes com AIDS, o que a Constituição de 88 garante e criou com o SUS é lindo, é lindo. Vá no Hospital da Restauração para ver a prática. Vá ver a condição que está o nosso povo em alguma unidade do SUS do interior. Então pergunto, qual é a utilidade de você ter uma coisa linda no papel, uma garantia constitucional e gente morrendo na fila do hospital? Mulher parindo na porta do hospital. Criança morrendo por falta de atendimento básico. Então eu não sei qual é a utilidade de você ter uma garantia constitucional que na prática não se traduz em muitas coisas, com as raras exceções, né, como eu as reconheço. O outro ponto que eu queria comentar é que vivendo e aprendendo. Então é excelente estar aqui com o professor de História do lado. Eu não sabia que a origem da dívida pública tinha sido por uma indenização de Dom Pedro I ao pai. Sabia que tinha sido por uma tomada de empréstimo à Inglaterra. Não sabia precisar a data, nem sabia que tinha sido esse o motivo. A única coisa que ele esqueceu de mencionar é que a dívida pública tornou-se impagável, alcançou um percentual do PIB absolutamente inédito durante o governo do PT. E é isso que eles querem continuar. Então, dívida pública é horrível. Começou lá atrás, sim, mas a gente só atingiu, e ainda mais com aquela falácia que Lula divulgou para todo mundo, que tinha acabado, tinha zerado a dívida externa, que era uma coisa que eu ouvia quando eu era criança, da época do regime de Figueiredo, que a gente tinha uma dívida externa grande. Enfim, a Lula chega e diz, eu paguei a dívida externa. Meu Deus do céu, olha a coisa boa que o PT fez. Uma falácia, né? Uma falácia. Ele transferiu isso para uma dívida interna, né? Simplesmente mais uma mentira, para variar. A maior dívida que nós já tivemos, independente de quando tenha sido a origem. Não podemos continuar deixando a chave do cofre com os ratos. Não dá. Maior? O debatedor meio que fugiu da resposta, né? O que vamos fazer com a saúde do país? Nós temos, como ele reconhece, é um fato, não precisa, é fato, o maior serviço público formalizado, constitucional, não é emenda, já estava lá no nascedor da nossa Constituição, que o Estado brasileiro teria que se comprometer com a sua população e garantir acesso à saúde pública de qualidade, porque nós pagamos para isso, os impostos são para isso. O sentido principal de vivermos em coletividade é cada um contribuir, só que no caso, como falei antes, no Brasil se contribui a cobrança como efeito dos impostos de maneira muito injusta, porque basicamente se cobra do consumo, né, como inclusive um candidato que nem de tão esquerda é o Ciro Gomes reconheceu, e outro fato, no primeiro turno. O nosso país, ao lado da Lituânia, ou seja, um outro país, entre quase 200 que existe no mundo, são os únicos, por exemplo, que não taxam rendimentos. Muito menos os rendimentos que as matrizes, que as filiais, desculpem, de possíveis empresas, grupos exteriores mandem para fora. Então assim, nós temos que ratificar, reafirmar e não arredar pé. O SUS é uma conquista especialmente daqueles que vivem de salário, que não vão ter uma renda complementar para tirar, para além do aluguel, da CELP, da cesta básica, para pagar para ter saúde. Então nós temos que não arredar pé disso, dessa conquista que foi o SUS, desde 88, estabelecido como o principal programa de saúde pública do Brasil, constitucional, com recursos previstos, inclusive, na Constituição, para abastecer o funcionamento desse sistema. Então, assim, eu acho que essa dificuldade de reafirmar o SUS como uma conquista, nós não podemos ter. Insisto, não estou aqui advogado do PT, por isso não sou petista, sou do PSOL. Estou nesse segundo turno escolhendo conscientemente aquele que será o adversário, se não, com toda sinceridade, inimigo, que com mais facilidade eu enfrentarei para que de fato o Brasil, do marco que está, ou não pare ou não retroceda. Mas do marco que está, que é muito pouco, o
nosso povo merece muito mais diante de tanta riqueza que esse país tem daqui para frente. Ok. Agora eu vou acertar Ismael que começa. Eu tô igual o Bonner. Né? Agora vai ser... Um tema que vocês estão abordando quase em todas as respostas é economia. Ismael? Então, vou tentar, né? Porque é o seguinte, nós temos uma economia que funciona em cima de grandes propriedades. Muito embora quem dá emprego de fato nesse país não sejam as grandes propriedades. Especialmente, não vou nem falar do sistema financeiro, né? Que cada vez mais corta pessoal, né? Cada vez mais automatiza seu serviço. Mas no âmbito produtivo, tanto da indústria urbana como da própria agroindústria rural, se comparar esses dois grandes setores da economia, quem garante o básico, que é o básico realmente, no mundo inclusive, que é o mundo capitalista que o Brasil está inserido, que a economia brasileira e está inserida, mas quem garante o básico em termos de empregabilidade são as pequenas e médias empresas. Sendo que nós criamos aí um adendo, um fenômeno social recente nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, que são os chamados microempreendedores individuais, que nada mais são do que trabalhadores, né, que usam o seu tempo, vendem o seu tempo, sua habilidade de trabalho para conseguir o seu sustento. Então veja só, os grandes setores da economia, as grandes empresas, sejam da indústria urbana ou da agroindústria, produzem o maior filão, enfim, tem a maior porcentagem de lucro que nossa economia apresenta. Mas não retribui, seja de forma oficial, através de tributação, seja através, por exemplo, de salários muito mais decentes. Nós temos uma massa salarial no Brasil que é pífia, e foi um grande equívoco do PT ter governado o país como governou, apostando apenas no sucesso da capacidade de oferecer poder de compra para a população. Então, tipo, tudo bem a pessoa ter uma Netflix, poder pagar Netflix, ir lá consumir suas séries tranquilamente no conforto do celular. Mas, se acontecesse algo com a sua saúde, não teria um atendimento adequado de saúde, pelo menos no setor público. Não teria também uma boa oferta de educação, especialmente nos anos iniciais, onde faltam milhões de vagas, se observarmos o país todo, para crianças até 6 anos de idade nas creches. Então, assim, foi uma aposta equivocada. Nós não atacamos, né? O PT, quando o governo foi, não atacou aqueles que poderiam e deveriam contribuir mais, aqueles que teriam mais gordura para queimar e doar em termos sociais, para que o país fosse de fato mais equitativo, para que a sociedade brasileira deixasse de ser tão desigual. Ela só não é, ou é tão desigual, a nossa sociedade, se comparado a praticamente apenas a quase todos os países africanos, que foram vítimas históricas do que foram e aí, enfim, ficaram lá paralisados praticamente no tempo. Então, assim, nós não temos como tolerar que o nosso país continue a ser o que ele sempre foi, um país de poucos, onde apenas poucos têm vida e vida em abundância. E olha que nós trabalhamos muito, viu? A carga de trabalho brasileira, meus queridos, não se compara à de muitos países europeus, que pagam a massa salarial muito superior à nossa. Então, os trabalhadores brasileiros têm que ter essa consciência que não é só eleger a DAD 13 que é o suficiente. Eu considero isso como sendo o básico para, a partir daí, como falei antes, com toda a sua autonomia de pensamento e de ação, quando acharem que for necessário para ver suas vidas melhorarem de fato, agirem com o mínimo de democracia que nós confiamos, como já foi compromisso público do Haddad, que nós teremos mantido no país. Essa parca democracia que nós tentamos iniciar lá em 85, e que até o momento não está de longe desenvolvido, de longe. Nós temos muitos e muitos defeitos, muitas e muitas limitações de fato, para que o povo, quem deve governar o país é o povo, para que o povo de fato tenha melhor controle sobre ações, sobre investimentos, sobre política de tributação, e não deixar apenas o setor político restrito decidindo em conluio com a nossa velha elite econômica. Michel? Vou até pensar uma frase que Ismael colocou como professor de história, que o que é apresentado nas escolas é ciência. E é curioso como um professor de história pode se dizer de esquerda.
né? Porque o sistema socialista, o sistema pregado pela esquerda, faliu, isso é ciência. Nos últimos 100 anos, em absolutamente todos os campos. Ismael não teria um país para citar onde o socialismo deu certo, né? Não tem. Veja, mas agora vai dar. Então essa é a perspectiva deles. Então, não, o que é ensinado na escola não é necessariamente ciência. Então, sobre liberdades, o que ele falou foi fantástico, ele falou uma coisa fundamental. A carga de trabalho do trabalhador brasileiro é uma coisa brutal. É uma coisa brutal. Para quê? Sustentar o Estado. O que é que ele prega? Mais Estado. O que é que o PT fez? Mais Estado. O que é que o Haddad vai fazer? Mais Estado. Então você trabalha um terço do seu ano. Janeiro, fevereiro, março, quando chega em abril, abril, um terço ou é mais? Bom, vamos supor que seja um terço. Um terço são 4 meses, perdão. Janeiro, fevereiro, março, abril, quando chega em maio, você começa a trabalhar para você. 4 meses do ano o trabalhador brasileiro trabalha para sustentar um governo corrupto. Essa é a verdadeira elite. Essa é a verdadeira elite. É a elite que não dá emprego, é a elite que não gera riqueza. Não é? E então, o que Bolsonaro, via Paulo Guedes, vai fazer é o óbvio, o que deu certo em absolutamente todos os locais do mundo. Liberdade, liberdade e liberdade. Apoio à livre iniciativa. Livre negociação entre patrão e funcionário, geração de riqueza. Um outro aspecto que Bolsonaro tem batido muito, o Ismael está aí com uma belíssima camisa da Palestina, né, de apoio à Palestina, diga-se de passagem, contrária à existência do Estado de Israel, que por acaso é o único lugar do Oriente Médio, preste atenção, onde árabe vota e se candidata. Não é interessante? Então você tem uma ilha de democracia cercada por um território extenso de ditaduras por todos os lados, onde os árabes e muçulmanos não podem nem votar nem se candidatar. O único local onde eles podem é exatamente em Israel. E por que eu estou falando isso? Pela proximidade que Bolsonaro já anunciou entre Israel, entre o sistema revolucionário de irrigação, pessoal que planta flor no deserto. A gente tem um índice pluviométrico aqui no sertão de 800 milímetros por ano. Lá eles plantam flores com 40 milímetros de chuva por ano. Né? Então vai passar a deixar de ter parceria ideológica com ditaduras que não respeitam direitos humanos, que não tem absolutamente nada a oferecer a não ser miséria e corrupção, e vai fazer uma parceria internacional com aqueles países com quem a gente possa trocar. Nós temos muito a oferecer, portanto temos muito a receber também. Né? Então vai acabar esse negócio de estar financiando ditadura, de estar mandando o dinheiro nosso para estar construindo o Porto de Mariel em Cuba, para estar construindo hidrelétrica na Venezuela, para o índio lá do Peru nacionalizar, anexar os campos da Petrobras e Lula bater palma. Que é isso? Não vai ser assim não, viu, meu amigo? No governo de Bolsonaro assim, não vai ser pau. Ninguém vai fazer isso, chegar e pegar a nossa propriedade no exterior. Essas dívidas vão ser cobradas. Essas dívidas vão ser cobradas. Então, basicamente é isso. A questão é liberdade, boas parcerias. Não é? A gente está na pior situação, na pior crise econômica da história e só existe um responsável por isso, o PT. Mas domingo isso vai acabar. Agora o Ismael comenta. Assim, não vou entrar no caldo da resposta do debatedor, porque o caldo foi comprido aí, foi grosso, mas eu vou insistir num raciocínio que eu acho importante que ele colocou, que é o tema dos tributos. Veja só, nós temos escolhas, população, trabalhadores especialmente, temos escolhas. Você pode escolher, por exemplo, se isolar, ir para um sítio qualquer, para uma praia qualquer, bem deserta, e lá viver sua vida, tentar não estabelecer nenhum nexo com quem quer que seja, com outros indivíduos, com instituições de animaquis. Você tem várias opções. Vai ter dificuldade, porque o território, né, moderno, praticamente no Brasil então, quase que não sobrou nada para você viver com o mínimo de isolamento. Mas veja, a humanidade evoluiu porque a inteligência básica percebeu o seguinte: é preciso ter parcerias. O indivíduo só no mundo vai ter dificuldades. Então, desde os primórdios, parcerias entre iguais, entre seres humanos, foram feitas para que as coisas acontecessem, evoluíssem, fossem transformadas, criadas, enfim. Chegando no mundo moderno, onde nós estamos situados no tempo e no espaço, nós temos, por exemplo,
uma das principais fórmulas básicas, né? O pessoal aí do Bolsonaro propõe uma certa retorno à selvageria do meio que cada um por si. Mas o que eu quero insistir aqui é o seguinte: os tributos em si não são demoníacos, não são mortais. Os tributos têm que ser mantidos, porque via de regra o que se percebeu entre os seres humanos que o que é melhor é que se vive em sociedade. Então, o principal pacto social que nós podemos estabelecer entre a gente, entre os indivíduos, é pagar os tributos. Agora, insisto, no Brasil se cobra equivocadamente, injustamente, na sua forma e conteúdo. Então, manter-se sim os tributos é fundamental para que as coisas funcionem e funcionem coletivamente. Para que cada um não tenha que ser o seu médico, para que cada um tenha que ser o seu professor, o seu engenheiro, e que todos se ajudando as coisas aconteçam. Comentário de Mitchell. Não, só que não tenho nada contra tributos não, e obviamente isso que ele falou, a sociedade é organizada em cima de tributo, né? A questão é a distorção que você gera quando você tem um Estado inchado que pega esse tributo em causa própria e não vai pegar esse tributo e reinvestir, né, para gerir para o bem comum. Isso é a questão fundamental, né? Quanto à questão do consumo ser tributado no Brasil, é um absurdo. Eu concordo com isso. O PT não fez absolutamente nada para mudar isso em 13 anos, né? Então o PT não modificou o perfil tributário do Brasil, não fez reforma tributária, em absolutamente nada. Então é uma falácia dizer que o PT vai mudar alguma coisa nesse aspecto, né? Então não tenho nada contra a existência de tributo, nem viver em sociedade, nem a existência do Estado, né? Mas um Estado que seja voltado para o cidadão e não para si próprio. Não para drenar a riqueza do cidadão, para se locupletar, né, e aqueles que são amigos da corte. Só isso. Ok. Eu acho que agora eu vou acertar, o Mitchell vai começar o bloco. O tema que sobrou é um dos temas mais polêmicos da campanha eleitoral, que é a segurança. Fica à vontade para explanar. Esse é um tema que é muito sensível, né? Na verdade, quando o Ismael falou que a esquerda foi incompetente em doutrinar, isso eu não discordo não, Ismael. A esquerda tem sido incompetente em muitas coisas, não foi só em doutrinar não. Mas a doutrinação sim existiu e eu fui vítima dela numa época, né, que o governo era o governo de João Batista Figueiredo. Eu sofri doutrinação de esquerda durante o governo de João Batista Figueiredo, numa escola particular. Bom, o que está levando o Bolsonaro onde ele chegou, a essa vitória acachapante que ele vai ter no domingo, é o tema segurança. É simplesmente a clareza de dizer: bandido tem que ser preso. Bandido, palavras de Bolsonaro. Perdão, vou abrir aspas para Bolsonaro, certo? Não é o doutor Mitchell quem está falando. Abre aspas para Bolsonaro. Tem que se fuder e acabou. Fecha aspas. O Ismael falou da sinceridade, e ele fala isso com uma sinceridade absoluta, né? E é isso que o povo quer ouvir. É isso o que o povo quer, né? A gente tem essa cultura dos direitos humanos e uma tendência a achar que a esquerda, querendo os direitos humanos para todos, quer o bem de todos e termina sendo, coincidentemente, leniente com a criminalidade, né? Naquele afã de que todo mundo vale, toda a vida é importante, ele termina beneficiando o estuprador, um assassino de pai de família, porque afinal de contas também é um ser humano, também é gente, também merece ser protegido. E aí, termina havendo um desbalanço nisso, né? E termina promovendo demais esse pessoal. Não, gente, não se trata disso. O apoio à criminalidade é um cerne programático da esquerda. A implantação do caos social é um cerne programático da esquerda. O principal medo que a esquerda tem hoje é exatamente da categorização do MST, do MTST, como que eles de fato são: movimentos terroristas. Então Bolsonaro vai passar a tratar vagabundo como vagabundo, simplesmente. Não tem mistério nenhum. E é exatamente esse meu discurso que vai dar a Bolsonaro uma vitória acachapante. O resto é conversa para boi dormir.
explanação de Ismael. Eu queria até responder mais assim, no sentido de do estrito senso da palavra segurança, da compreensão de segurança. Mas a resposta do debatedor vai me forçar a dar outro tipo de resposta. Mas antes dela, o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que nós não somos a terceira população absoluta do mundo. Creio que nós sejamos totalmente, sei lá, uma sexta ou sétima população habitantes, né, em termos absolutos. Mas em termos carcerários, pessoas presas, nós somos a terceira. Ou seja, não é que o Brasil é conivente, leniente. O Brasil prende muito. A questão é que prende de forma improdutiva. Não só não sabe resolver o problema de quem está preso, como também ajuda a alimentar um empreendimento carcerário no nosso país, porque uma das principais fontes que abastecem os presídios de gente é uma hipócrita e ineficaz guerra contra as drogas. Essa guerra que despende muitos recursos, que leva muitas vidas dos dois lados das balas, tanto daqueles que estão vestindo a farda e combatendo o tráfico de drogas, como aqueles que querem manter o tráfico funcionando e são também consumidores. Ou seja, uma guerra que não é nova. No nosso país ela explodiu, no mínimo, historicamente falando, dos anos 60 para cá, e de lá só vem crescendo em termos de proporções, recursos, percas de vida de ambos os lados, insisto. Enquanto, inclusive, aqueles mesmos que aparecem nos principais meios de comunicação condenando, sejam políticos, autoridades policiais, muitas pessoas do sistema jurídico do país, no fundo, e até não aparece muito comentando, mas se beneficiam, que é o pessoal dos bancos, para lavar o dinheiro dessa atividade, enquanto esse pessoal aí pousa de bom moço. O debatedor, por exemplo, no tema de segurança, ele quis tratar um problema social, que é o problema de acesso à terra no nosso país. Vejam, queridos, nós fomos colônia durante 300 anos. Quem nos desfez colônia, quem nos descolonizou e supostamente nos tornaram independentes, foram os mesmos grandes beneficiários da antiga colônia, que são ou foram os proprietários rurais do nosso país, que não deixaram de ser proprietários rurais, grandes proprietários rurais, quando o Brasil se tornou Brasil de fato, um país independente. Ou seja, nós temos uma dívida histórica em termos de reforma agrária, que nem é pauta de esquerda historicamente. Lá na Europa, quem fez a reforma agrária foi a elite europeia, pelo menos até o final do século XIX, ela que fez nos seus países, os mais avançados pelo menos. Não era a esquerda que governava esse país, e teve sim reforma agrária na Europa, especialmente na virada do século XVIII e século XIX. Enfim, então o que nós tivemos aqui foi a velha e boa posição daqueles que nasceram nas terras dos engenhos, né? Provavelmente aí pelo linguajar, ao tratar desse assunto, o Mitchell não conheço, mas enfim, deve morar lá, sei lá, Pipucos, Casa Forte, enfim, atualmente deve ter talvez ascendido aí. Então assim, é compreensível, né? Compreensível que a Casa Grande ela continue, né, passeando aí pelo tempo histórico e de alguma maneira aí se disseminando, se expressando, inclusive no século XXI, tratando o tema de acesso à terra como tema de criminalidade. É como Boulos, o meu candidato no primeiro turno, disse: Bolsolixo, você quer acabar com o MTST que luta por moradia, especialmente no âmbito urbano? Quer acabar com o MTST? Me dê 6 milhões de casas que você acaba com o MTST. Comentário do Mitchell. Bom, primeiramente, a questão da reforma agrária, né? Se você for ver, Olacir de Moraes, o rei da soja, né, falecido já, o homem que mais ganhou dinheiro com terras no Brasil, veio da pobreza, né? Então ele não chegou aonde chegou herdando capitania hereditária de seu ninguém, muito menos invadindo propriedade de seu ninguém. O que é que a gente tem de resultado básico do MST? Depredação de propriedade privada e extorsão daquela terra que você consegue, né? Então aquilo ali, ninguém fica, é todo vagabundo, ninguém fica para produzir, certo? Subloca para alguém ou vende, como o próprio Boulos, né? Boulos invade para cobrar aluguel. Isso aí está muito exposto, muito bem exposto. Invade um imóvel improdutivo, propriedade é propriedade, meu amigo, é seu, se você quiser você bota abaixo, se você quiser você tranca.
que você quiser, é seu. Aí Boulos invade para cobrar aluguel. Não é? Um bandido, Boulos é um bandido, me perdoe. O meu candidato é um capitão, Boulos é um bandido. Enfim, e vai ser preso. Vai ser preso. Então essa história de estar invadindo o que é dos outros, né, para colocar gente para extorquir, se beneficiar da miséria alheia, para extorquir, é assim que age o MTST, é assim que age o MST. Né? Isso aí não vai prosperar. E o grande temor é esse. Vai acabar. Simplesmente vai acabar. Sobre a questão das diferenças, da complexidade, das razões da criminalidade, da superlotação dos presídios, vamos fazer o seguinte. Pegue a elite das forças policiais. A elite. Eu quero um sujeito que seja bem preparado, que tenha um currículo exemplar. Eticamente exemplar. Aquele sujeito que o cidadão que mora na favela pensa, eu quero ter um filho policial. O cara que mora na favela ele não quer ter um filho traficante, não. O sonho dele é ter um filho policial, certo? Ele quer ter segurança para a filha dele voltar para casa sabendo que ela não vai ser estuprada. E que se for estuprada não vai ter lá um bando de direitos humanos para acoitar, né, um criminoso, vagabundo. Então pegue a nata das forças policiais, eticamente, com um currículo impecável. Vai dar 100% de voto em Bolsonaro. 100% de voto em Bolsonaro. Vamos para o outro extremo. Chegue nas alas mais perigosas de qualquer presídio do Brasil. Faça uma enquete com traficantes, estupradores, latrocidas e assassinos. Sabe o que é que vai dar? 100% Haddad. Eu só preciso dessa informação para decidir o meu voto. Não preciso de absolutamente mais nenhuma outra. Saber em quem é que o homem de bem, um policial de bem, vota e em quem é que o bandido vota. Comentário de Ismael. Bem, não é qualquer eleitor. Percebam que não é qualquer eleitor. Logo, está sendo coerente com o grande líder que é Bolsonaro. Bolsonaro ignora a Constituição. O debatedor diz o seguinte: não quero saber, é propriedade privada e ponto. Vivemos em sociedade. Em 88, gostem ou não gostem, mas foi conseguido lá a inclusão de um artigo que diz o seguinte: no Brasil, República Federativa Brasileira, a propriedade tem que cumprir sua função social. Vou dar um exemplo de hoje, Recife. Estamos aqui no Recife gravando esse vídeo, esse importante vídeo aí que o Fábio está nos proporcionando. Aqui no Recife, há alguns meses, foi ocupado aqui no centro da cidade um prédio que desde que eu moro aqui na capital, há 11 anos, desde que eu cheguei, estava lá. O prédio. Não se vendia nada, ninguém morava dentro. Deve ter uns 6, 7 andares o prédio, bem no centro do Recife. Enfim, nada era feito pelo prédio, ninguém morava, nada era vendido dentro do prédio. E para acabar de complicar a vida do proprietário, tinha dívida tributária. É o imóvel, só esse, entre vários que existem só nessa capital aqui pernambucana. Esse imóvel ele tem uma dívida de IPTU milionária, de cerca de 1,5 milhão. O que foi que o MTST fez? Ocupou. Porque tem gente que precisa do básico. Enquanto muitos têm vários imóveis, tem gente que não tem nenhum. Então o MTST, com família de trabalhadores, ocupou aquele prédio, organizou, viu? Tava bagunça. O dono não mandava limpar não. Para o povo poder morar, as crianças poderem brincar, deitar no chão, teve que ser organizado. Então, não é ignorar a Constituição, passar por cima dela. Isso que o bolsonaro quer. E a elite eleitoral que ele possui, e creio que o Mitchell expressa isso aqui, a elite material e intelectual que o bolsonaro consegue agregar, mobilizar, pensam isso, que a Constituição, nas partes que nos beneficia, como essa, que fala que a propriedade tem que ter um sentido, contra isso aí, contra essa compreensão de sociedade, em respeito básico a essa Constituição básica, 13, domingo, sem sombra de dúvidas. Eu deveria ter uma treta? Nas considerações finais você pode usar o tempo, que agora a gente vai para isso agora.
Mas aqui não tem um tempo Certo. definido. Não, eu queria só saber sobre a ocupação especificamente desse imóvel que você falou, se você sabe quanto era que estava sendo cobrado de aluguel, se o MTST de Recife segue exatamente o mesmo padrão de bolo lá em São Paulo. Então, a mesma dificuldade, deixa para o final, que eu vou responder também. Mas Bom, quando alugar o vídeo aí então fiquem à vontade, né? Vocês podem até debater se quiserem, mas aí também pode ficar uma coisa muito longa. 4 minutos em torno disso para considerações finais. Fagner, eu recebi o convite via um amigo em comum do Facebook. O André Maria agradeceu. O André, eu não conheço você pessoalmente, André, e recebi essa proposta baseado numa live que fiz com o meu amigo Luiz Neto, que é professor de História, esquerdista também, um grande amigo meu. Fiz essa live, foi muito bem sucedida no domingo passado, e ele me falou da estrutura que o Fagner tinha. Eu vi alguns vídeos do Fagner, me senti extremamente lisonjeado pela oportunidade, achei um excelente debatedor, né? Uma pessoa com conhecimento de causa, então foi uma satisfação muito grande estar aqui, né? Então, mesmo a gente militando em pontos opostos, o respeito e o reconhecimento pela capacidade de cada um, eu acho uma coisa fundamental. Então, de fim, eu queria apenas expressar minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de poder expressar as ideias e, de alguma forma, contribuir para o debate. Eu não quero conclamar ninguém a votar em Bolsonaro, porque o resultado já está garantido. A vitória no domingo está certa, né? Mas esse debate, isso que a gente está fazendo aqui, isso vai ser necessário. Né? Essa fala do Mano Brown foi de uma lucidez absurda. Eu não curto hip hop, conheço pouquíssima coisa do Mano Brown. Quando vou treinar jiu-jitsu, o pessoal às vezes coloca lá o Racionais MC, enfim, nunca prestei atenção nas letras. Não é uma coisa que me agrada, mas ele foi de uma lucidez extraordinária. Né? Essa questão de o outro e combater o outro e não conversar com o outro, isso vai ter que acabar. Né? E eu acho essa iniciativa sua, né? e do Ismael estar aqui respeitosamente, né? A gente podendo debater de uma forma tranquila, isso é o caminho. Independente até, vamos imaginar que tem alguma virada e a Haddad termine vencendo, eu acho que os setores da sociedade vão ter que expor seus pontos de vista, conversar, porque, afinal de contas, o próximo presidente será o presidente do Brasil inteiro. Não será o presidente do nós contra eles. Será o presidente do Brasil. Muito obrigado a vocês. Ismael? Eu poder contar com o privilégio da posição, especialmente material, de visão de mundo, que o debatedor tem, e ter essa segurança e tranquilidade do futuro do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019, caso o Bolsonaro seja eleito presidente. Mas o que o candidato, hoje candidato, projeto notório, confesso, de ditador, já declarou, é que esse país não é para todos. Muito menos para quem critica, para quem vai abrir a boca, muito menos para quem... Qual é o seu lugar no velho sistema, claro, adaptado ao século XXI, da Casa Grande e Senzala, porque sim, ele odeia os negros, odeia. Mas assim como o dono lá do engenho, o Barão do Café, também odiava o seu negro, uma coisa é odiar, uma outra coisa é abrir mão dele, até porque ele é caro. Então veja só, o que Bolsonaro quer nas condições do mundo moderno, e olhe lá, sabe por quê? Porque tem uma tal aí de uma emenda constitucional 81 que ele quer revogar. Está lá na página 32 do programa de governo dele, vocês podem acessar pelo site do TSE, o programa de governo que os candidatos são obrigados a registrar. E nessa emenda, ele está relativizando o combate básico, civilizatório, que é o combate a qualquer possibilidade de resquício, de pequena ou larga escala, de uso de trabalho escravo no nosso território. Então, acessem aí, pesquise no Google da vida, o que é a Emenda Constitucional 81 e o que na página 32 do Programa de Governo do Bolsonaro, lá no site do TSE, ele diz, ele pensa sobre essa Emenda Constitucional 81, que tem um adendo também alarmante sobre o que ele diz e compreende ser as drogas e o que ele, na verdade, quer fazer ao combater essa Emenda Constitucional 81. Então, contra qualquer tipo de ameaça publicamente feita pelo novo capitão, realmente, o novo capitão do mato, o novo velho capitão do mato, hoje encarnado na figura do indivíduo
que vocês já sabem aquele nome, contra essa barbárie que é a proposta de fazer o Brasil, ao invés de, nesse pouco que se encontra, daqui, andar para frente, retroceder, contra esse básico que, insisto, eu não estou aqui para defender, fui oposição de esquerda desde 2001, no mínimo, quando o PT e Lula estavam lá já esboçando o que seria não só o governo, mas ainda as coligações. Tenho a compreensão das limitações e equívocos que esses governos cometeram, porém, eu não quero usar essa minha crítica para fazer o nosso país retroceder. Eu quero me agarrar no pouco que nos deram, no pouco que nós conseguimos, para, agarrado com isso, termos mais força para avançar. Avançar enquanto trabalhadores, avançar enquanto juventude e periferia, avançar enquanto mulheres que estão expostas, que vivenciam os vários tipos de violência. Se alguém está com estuprador aqui, é o bolsolixo. Vocês quando chegar em casa vão ver que hoje lá em Fortaleza, no campus, ou próximo do campus da Unifor, a maior universidade particular de Fortaleza, um notório público eleitor do bolsolixo ameaçou a mulher, avisou o que ia fazer e fez, infelizmente fez. A agrediu sexualmente e as mulheres de esquerda ou democratas, porque não é obrigado a ser de esquerda para pensar assim, não calaram a boquinha e foram lá chorar o vitimismo do violentador. Não. Foram para a porta da universidade, no mínimo centenas, tão logo o fato foi noticiado, para repudiar essa agressão e solicitar o quanto antes medidas concretas contra este agressor. Então, por um Brasil daqui para frente, e não por um Brasil daqui para trás, e o daqui para frente é a melhor fatia do bolo, é o filé mignon, porque o que nós temos hoje é pouco diante do que o Brasil pode oferecer, para que esse Estado realmente não pare de dar gorjetinha na forma de corrupção para a sua elite política, e assim o baronato da dívida pública continuar lucrando, e nós, no mínimo, usamos novamente a Constituição, está lá na Constituição, qualquer presidente que se assim queira pode auditar a dívida, auditar é saber se é justo, se foi pago isso aqui, no mínimo isso. Haddad não se comprometeu com isso, mas eu conto com o básico, com o mínimo de democracia que Haddad vai permitir que exista, para que eu possa, a qualquer momento, em qualquer lugar, cobrar publicamente dele, sem que eu não chegue agredido em casa. Porque eu tenho esse direito de cobrar do presidente o que eu acho que ele deve fazer, que inclusive não é invenção de outro mundo. Não é invenção que vem de Cuba e da Coreia. É invenção que vem da nossa Constituição. A auditar a dívida pública é um preceito constitucional. Então, muito confiante na virada, na compreensão, compreendo a crítica de muitos, mas como eu falei, é daqui para frente, não daqui para trás, Haddad 13. Ok. Fechou? Esse foi o debate. Agradecer ao Mitchell pela disposição, agradecer ao Ismael, e que esse deve ser o modelo para você reproduzir. Debate de ideias, que é o que a gente precisa nesse momento, né, de muito acirramento. Enfim, continue acompanhando o canal de Papo com Valença e até o próximo. Espero que você tenha gostado, né? Obrigado mais uma vez a você.